Fala galera, estamos de volta aqui, vai começar mais um episódio do nosso podcast Concurso Café e Resenha. Hoje a gente tem alguns temas aí bastante interessantes, né? A gente vai falar sobre pré-edital, pós-edital, o que fazer depois de passar o concurso, aprovado ou não. Pretendo também falar um pouquinho sobre reforma administrativa, é o fim da estabilidade? E também dar algumas técnicas aí, dicas sobre concursos, né? E a banca principalmente, a gente vai trabalhar aí com técnicas da banca Sebrasp, né? A gente sabe que tem um concurso aí em breve do INSS e outros concursos abrindo. Então é isso aí. Bom dia, boa tarde aí para vocês. E bom dia. Vamos resenhar muito hoje aí, conversar um pouquinho sobre técnica de estudo, sobre pré-edital, pós-edital. Tenho certeza que vai agregar muito na vida do concurseiro. Fala pessoal, bom dia. Prazer estar com vocês de novo aqui. A gente sabe que é um tema sempre recorrente na nossa vida de concurseiro, né, de professor, enfim. É sempre bom estar trocando uma ideia e podendo ajudar e ser ajudado a se atualizar e alcançar nosso objetivo. Prazer estar com vocês aqui, pessoal. Show de bola, galera. Então, olha só, eu queria começar aí, Arthur, te perguntando, né, como é que você fazia ou como você orienta os seus alunos com relação a pré-edital, por exemplo. Né? Tem aquele concurso tão almejado ali, por exemplo, a gente está num pré-edital atualmente da Receita Federal, que está para sair a qualquer momento. Mas aí como é que você faz? Como é que você faz aí com os teus alunos ou como você fez também na época de que você estava estudando? Então, o que acontece? O cara caiu aqui. Com meus alunos, cara, a gente tenta estipular um ciclo básico, né, dependendo da área. Então, a área fiscal a gente bota ali principalmente direito tributário, constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, auditoria, contabilidade. Monta um ciclo agora cada vez mais TI, né? Então, TI está começando a entrar no ciclo básico também, porque é uma matéria grande, com peso e está caindo cada vez mais na área fiscal. A gente não sabe como vai ser na Receita, né? E a gente tenta começar a botar os alunos fortes nessa parte de direito tributário, contabilidade, auditoria, rodando ali. A partir do momento que ele está minimamente competitivo nessa parte, a gente começa a pensar nas outras, né? Direito empresarial, civil. Uhum. Então tu faz ali aquela base, né? Você constrói aquela base ali para depois ir avançando em outras disciplinas. Eu gosto de construir. Eu não acho que um iniciante tenha tanta efetividade em estudar 10 matérias seguidas. A tua base normalmente você faz com quantas matérias? Ali umas 5, 6 matérias. Mesma coisa, também faço isso. 5, 6 matérias, o cara vai rodando, aí eu gosto de chegar a um determinado ponto que começa a fazer simulado com esse pessoal. Maneiro. E depois a gente vai introduzindo outras disciplinas, né? Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse tema aí, porque o Leonardo aí, para quem está chegando agora aí no nosso podcast, esse aqui é o 5º episódio, então tem 4 outros anteriores aí para vocês assistirem. Cara, passou rápido, né? Mas tem 4 outros aí com temas assim diversos e bastante interessantes e atuais também. Mas o Leonardo, ele é da área do direito, né? Ele é procurador aqui do Estado. Como é que Leonardo, na preparação para concursos da área aí do direito? Vocês também trabalham mais ou menos assim? Fazem uma base, depois vai acrescentando outras matérias? Como é que é? Gustavo, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu brinco sempre que a pessoa, para se preparar para qualquer concurso, o estudo é o mesmo, né? Só muda realmente ali o material que ela vai ler, mas a metodologia basicamente é a mesma. Você tem que fazer uma análise estratégica aí de recorrência de matérias, né? Por exemplo, na minha área de procuradoria, nós temos o que chamamos de quadripé. São, na realidade, 4 matérias com uma variação de uma a mais, 2 a mais em alguns concursos. Mas, via de regra, é o constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Essas matérias, eu já vi provas em que 70% das questões eram essas 4 matérias. Então, você fazia, né, o foco nessas matérias, tanto no sentido quantitativo como também qualitativo. São matérias que você faz mais questões, lê a maior parte, ou se não a integralidade das legislações, e também se aprofunda. Como tem mais questões, existe uma possibilidade de serem cobrados detalhes mais específicos sobre aqueles assuntos. Então você acaba focando. Assim como o Arthur, como ele ponderou agora muito bem, o que eu fazia, eu às vezes passo isso para os alunos. Primeiro ponto, assim, a gente tem que ser realista, né? A gente sabe que uma pessoa dificilmente vai conseguir ter uma aprovação num concurso com 1 ano de estudo. É muito difícil. Mas tem pessoas que passaram com 1 ano de formadas. Ok. Mas tem que ponderar qual é a base daquela pessoa durante a faculdade, né? Às vezes as pessoas
trazem esse marco temporal de me formei em 6 meses, eu passei num concurso. Mas essa pessoa já vinha estudando antes, é bom ponderar isso. Mas eu diria que focado para concurso, é muito difícil alguém passar num concurso no nível desse mais alto, um concurso que a gente chama de concurso fim, com 6 meses de estudo. E aí você precisa gastar uma boa parte desse seu 1 ano de estudo, por exemplo. Eu costumo dizer 2 anos, tá? Mas vindo aqui para abrangendo essas pessoas fora da curva, com 1 ano, você vai gastar, sei lá, 7 meses fazendo uma base, e aí você vai pegar o restante e vai fazer ali as matérias acessórias, que nós chamamos. E essas matérias acessórias, elas são cobradas de modo mais superficial. Então, uma leitura superficial, um estudo superficial, ele é, digamos, capaz de fazer com que você tenha um bom rendimento na prova. Show de bola, show de bola. E aí eu também, para complementar, né, essa parte, né, eu também costumo falar isso para os alunos, né, o que é, às vezes o cara faz uma graduação em 4 anos, ou faz uma pós-graduação, um MBA, um mestrado em 2 anos, e aí ele não quer estudar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para passar num concurso que vai resolver, às vezes, a vida dele. Então, Gustavo, só uma história interessante aqui, importante, engraçada até. Ontem eu conversava com uma aluna e aí ela falava sobre a questão dos pais que queriam que ela estudasse, não queria que ela trabalhasse, né? E aí ela ficava naquela situação já de formada e querendo aquela independência financeira. É natural isso, é normal. A gente vai chegando a uma idade, enfim, e a gente acaba querendo ter uma independência financeira, isso é importante. E aí eu sempre brinco que se o meu filho, à época, quiser fazer concurso público, é natural, eu espero ser concursado até lá, e ele, pai, eu quero ser concursado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, enfim, procurador, auditor, o que que seja. E isso durante a faculdade, e ele resolver estagiar, não que o estágio não seja bom, é bom, interessante, você aprende, mas a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo estágio pela questão remuneratória, não necessariamente o estágio ele te ensina muita coisa assim, fora de uma praxe, daquele lugar específico que você está estagiando, que eu não sei se aproveita tanto, mas eu diria para o meu filho o seguinte, meu filho, você quer ser concursado, mas você quer estagiar por questões financeiras. Eu espero ter condições, à época, de fazer isso. Vou perguntar quanto que é o que o estágio que ele quer fazer paga. E aí, digamos que pague lá um valor X, eu vou dizer para ele, eu vou te pagar esse valor X, você vai ser meu estagiário, e o tempo que você estiver lá estagiando, você vai estudar. E eu vou te dizer o que você vai estudar. Claro que a gente tem essa facilidade, trabalhamos com isso, fica mais tranquilo de orientar nesse sentido. Mas o que eu vejo é que, às vezes, o aluno, durante a graduação, ele faz um estágio, não aproveita tanto. Claro que se ele quiser advogar na área jurídica, pelo menos, é importante que você aprenda umas coisas, mas ele já tem muito firme na cabeça dele que ele quer ser concursado e quer estagiar. Ele poderia pegar aquele tempo dele que ele está estagiando e estudar para concurso, que eu garanto para você que trabalhar é mais fácil. Mas se você tiver uma orientação, uma organização, é muito mais fácil e prazeroso estudar, desde que tenha uma organização. E aí ele pode, em vez de estar estagiando, estudando, e assim que ele se formar, ele passa. A brincadeira é, nem todo mundo vai ter um pai que vai orientar sobre isso, mas o meu filho eu falaria, eu vou te pagar o que o estágio paga para você ser meu estagiário. E nesse estágio, comigo, com seu pai, você vai só estudar. Aí depois ele me agradece. Mas é mais ou menos por aí. Mas eu acho que é isso que você falou, nem todo pai vai pensar dessa maneira, né? O que você ia falar aí, Arthur? Não, queria te perguntar, porque assim, eu tô vendo ele falando, o concurseiro da área jurídica, ele é completamente do concurseiro da área fiscal, por exemplo. É diferente? É diferente porque o cara ele já está num curso preparatório que é a faculdade. Então ele não chega de paraquedas ali para um direito constitucional, administrativo, até civil, que ele vê a faculdade inteira. Agora, por exemplo, chega lá um concurseiro da área fiscal. Cara, ele é músico, ele é formado em publicidade e propaganda. Mas saber que eu pensei em fazer concurso para auditor e porque eu dava aula de matemática na época, eu gostava muito disso. Eu pensei em fazer, mas quando eu pensei que ia concorrer com esse pessoal aí da economia, da engenharia, eu falei, cara, os caras são muito bons. Não dá, não. Eu voltei para a área jurídica. É um sentimento que muita gente tem. O aluno chega para você e fala assim, cara, eu sou formado em farmácia. Tem chance? O que você fala para esse aluno? Com certeza tem.
Com certeza tem. Porém, que tu fala, dependendo... Eu falo que tem chance, mas vai ter que remar muito. Mas aí tem muita gente, por exemplo, tipo você, Leonardo, você tem facilidade com matemática, apesar de ser formado em Direito. Talvez essas pessoas tenham mais facilidade. Agora, essas aí que são de outras áreas, né, que não essas áreas que tem mais exatas, vamos dizer assim, elas vão precisar se doar mais. De fato, elas precisam se doar mais. Mas a gente tem exemplo no nosso concurso aqui de auditor, inclusive a primeira colocada do nosso concurso, ela é formada em publicidade e propaganda. Tá? Então, assim, a gente tem exemplo. Tem muita gente da área do direito também, que são auditores formados em direito. Então, assim, tem Mas aí o cara começa do zero e vai aprender. Começa do zero e vai aprender contabilidade, direito, ele nunca estatística, viu direito, cai muita estatística. Estatística virou uma matéria assim, que é fundamental para a área fiscal. E eu sou formado em matemática. O nível da estatística que cai na área fiscal é nível avançado. A estatística inferencial avançada, com fórmulas ali bastante complexas. Não é trivial. Não é uma estatística de média, moda. Vocês usam muito isso na prática? Cara, eu, por exemplo, uso lá no meu trabalho, porque eu trabalho na área de planejamento fiscal, então às vezes a gente usa ali para identificar determinados grupos de contribuintes ali, fazer uma análise um pouquinho mais profunda, né? Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse é o futuro, mas a estatística ela está presente muito agora na parte de TI. Isso. Então a TI ela é puramente estatística e raciocínio lógico, né? Praticamente. Então, hoje o auditor que tem uma visão, que tem essa parte da TI já na base dele, ele é um auditor que ele está muito à frente do tempo. E esse é o futuro. E aí um trabalho de um auditor hoje... Quanto tempo é uma graduação de TI? Eu acho que o tempo é o mesmo, 4 anos e tal. Mas, vamos fazer? Mas o cara que tiver essa visão hoje, com TI, tiver bem na TI, ele consegue fazer um trabalho talvez de uns 5 a 10 auditores ali, porque ele ganha muita produtividade, automação. Ele consegue minerar, porque assim, o dado hoje é o ouro, né? Então se você tem o dado, se você sabe trabalhar com esse dado, sabe trabalhar com o sistema gerenciador de banco de dados, sabe trabalhar com SQL, com Python, cara, você é um cara totalmente diferenciado. Então, o TCU já veio nesse sentido, já focando para uma... Existem cargos voltados para TI, né? Então, a gente vai ter Cefaz Minas agora, que não vai cair TI, porque tem um cargo específico para TI. Então, não tem nada. Tem estatística lá. A remuneração é maior? Hã? Não. A remuneração de TI é maior? Não, é bem parecida lá. No mercado de trabalho agora, né, da iniciativa privada, a iniciativa paga bem, assim, para um cara da área de TI, né? Mas aí o que você está falando, Arthur, é interessante, porque o concurseiro, aí eu vou falar para vocês, concurseiros e tal, poxa, vai cair TI na minha prova de auditor, e aí aquela matéria tão difícil, tão chata de estudar, para que tá cobrando isso? E a gente que trabalha na área, nós que já somos auditores... É diferenciado. É importante e é diferenciado. Se chegar um auditor com conhecimento de TI... Aí o serviço flui muito melhor. E ele alavanca o setor que ele está. Né? Então é importantíssimo, assim. Eu sei que para quem está fora aí é ruim, é difícil, é sofrido, é uma prova super subjetiva, né? Você fazer uma prova de TI, né, de uma maneira ali, para te avaliar é complicado. Mas é importante chegar um candidato preparado já com essa base boa em TI. Eu diria o seguinte, quando você está se preparando, né, para fazer a prova, você pode não ir nem bem na prova. Mas assim, aquela jornada que você teve de aprendizado, né? Aquilo te faz evoluir muito. Você aprende, não foi bem na prova, mas cara, o nível que você... Então eu acho que o pessoal bota TI não só para te testar ali na hora da prova, mas para todo mundo já chegar com o mínimo, sabe? Sim, uma bagagem mínima. Aí olha que legal, o Arthur falou a questão de dado, né? Existe diferença entre o dado e a informação. Então, primeiro, você tem um mundo de dados ali que você tem que filtrar, peneirar, utilizando banco de dados, utilizando mineração de dados. Enfim, uma série de coisas ali para que você pegue aquele dado e transforme numa informação importante e relevante para auditar. Para auditoria ou não. Ou seja, você está pegando aquela série de informações e cada vez mais informações a gente tem, não só de notas fiscais, mas de comportamentos do contribuinte. Comportamento, exatamente. Né? E futuramente a gente já está conseguindo prever... Uma inteligência. Uma inteligência ao ponto de que aí seria o futuro da auditoria, prever o comportamento do contribuinte baseado no histórico dele, a gente vai conseguir prever o que ele vai fazer. E para isso é difícil negar, né?
A ideia é que a gente consiga chegar cada vez mais próximo, porque uma vez sonegada, você que trabalha com isso, poderia falar muito melhor, é muito difícil você recuperar. Quando você pegou ali, virou, fez um laudo, o cara não pagou, foi para dívida ativa, praticamente o índice de recuperação de dívida ativa você poderia falar aí melhor. Mas a ideia é que a gente consiga cada vez mais, né, identificar esses comportamentos antes dele acontecer, para que a gente consiga, né, evitar essas evasões. Não, cara, com certeza. Assim, eu acho que hoje a sensação, né, o sentimento de quem está trabalhando é de uma eventual deficiência mesmo de trabalho, quando você não tem essa noção sobre... Eu hoje sinto que como eu não tenho essa expertise na tecnologia, né, de informação mesmo, você se sente muito atrás. Em qualquer área que você faça, você fica muito atrás. E isso é algo também aplicável nos concursos públicos, né? Você, na realidade, acho que todo professor, orientador, coach, assim, diga, ele é um TI do concurso, né? Que ele busca ali os dados, como você falou, gera informação, orienta as pessoas. Às vezes a gente, hoje trabalhando mais na gestão da minha área, a gente monta muito uns dashboards, né? Que é para ter as informações. Sim. E é interessante que a gente vê aquela formatação ali bonita, aquele gráfico, mas a gente não sabe o trabalho que deu para chegar naquela ponta ali, né? E a mesma coisa é o concurso público, quando um professor monta para você um cronograma, monta ali uma análise de desempenho, uma perspectiva de trabalho naquele ponto. O cara teve ali 4, 5 anos, né, de montagem de dados. Muitos dados ali são, inclusive, resultado de sofrimento pessoal, né? Muito que eu ensino é aquilo que eu aprendi ali na marra, gastando dinheiro mesmo, né, para aprender. Então, acho que essa TI dos concursos, né, ela tem essa possibilidade tecnológica, sim, na automação, mas eu acho que a TI ainda dá voltada ali para a experiência pessoal do professor, e que eu tenho certeza que a gente está ali se atualizando mais ainda, né, buscando essas plataformas aí para poder orientar melhor. Mas é muito legal essa parte aí, com certeza. O Gustavo e depois o Leonardo, fala para mim, você chegando hoje, vamos supor que você é engenheiro, ou engenheiro não, vamos botar um bem afastado mesmo. Vamos supor que você é farmacêutico, tá ali chateado com a profissão e tal, você quer estudar. Vamos pensar que você é um vendedor um agricultor que produz café. Cafezinho. Quem não sabe, o Gustavo é produtor de café, né? Esse café, inclusive, aí é lá do sítio Família Vitória. Então, um cafezinho especial. Muito bom. Lá da Serra do Caparaó. Quem ligar agora recebe uma saca de graça. Esse cafezinho aqui lá do sítio. Telefone, eu vou dar o telefone aqui, se você ligar, você recebe uma saca de café. Pra quem tá no Spotify, a gente tá tomando um cafezinho aqui do... A galera que eu não produzo café. Galera que tá ouvindo aí em casa ou no caminho aí pro trabalho, né? Então... A gente tá tomando um cafezinho aqui do sítio Família Vitória. Mas fala aí, Arthur. Então vamos lá. E você é um produtor, agricultor, sei lá, do sítio Vitória, Família Vitória. Você quer começar a estudar para concurso. O que você falaria para esse cara? Existe um passo a passo? Cara, legal essa tua pergunta. Primeiro, eu ia falar que o café é fundamental. Sim. Então, o concurseiro, ele de natureza, ele tem que tomar aquele café para dar aquela energia. Se for o nosso café, melhor ainda. Mas, agora, propriamente dito ali, eu diria o seguinte, cara. Saiba que o caminho vai ser sofrido, em primeiro lugar. Se achar que a preparação vai ser tranquila, já está errado. Então, eu vou fazer, mas eu sei que vai ser doído. É a primeira coisa. Vai virar um estilo de vida e aquilo vai perdurar por ano. Exatamente. Pode demorar, às vezes, mais do que eu gostaria, mas eu vou continuar até eu conseguir o meu objetivo, tá? Beleza. Eu procuraria um profissional também. Primeiro, tomou a decisão. Decisão, é definitiva. Tomei a decisão. Estudei, vi qual concurso que mais, né, tem a ver comigo, porque também é importante, né? Tem várias áreas, então é importante a pessoa ter a noção, beleza. Decidindo, saiba que aquele caminho vai ser dolorido, doído, vai ser algo que você vai ter que construir ao longo do tempo. É o número 2. O número 3, tomada essa decisão e sabendo dessas dificuldades, eu, na minha visão, buscaria o auxílio de algum profissional. Coisas que eu não fiz no início. Eu perdi um bom tempo estudando desorganizadamente. Então, eu buscaria um apoio de algum profissional que já tenha passado por isso. Ou seja, uma experiência de coach ou mentor,
como ele achar melhor, mas eu buscaria esse profissional porque é um profissional que já vai me organizar, já vai ter a experiência dele e vai me preparar para enfrentar aquela jornada ali. E aí depois eu ia seguir aquele roteiro, né? E aí ia até o meu objetivo, que é ser aprovado. Boa. E Leonardo? Eu não planto café, mas... Então, assim, é interessante. Um pouco diferente, né? Da área jurídica. Cara, eu diria que não, sabe? Assim, você falou algo interessante, né? Tomar a decisão definitiva. Eu acho que é a mesma coisa. A gente precisa pensar no que eu quero pra mim, qual é o meu real objetivo, né? Se é profissional. Eu não tenho orgulho ou algo assim, vergonha de falar que muitas pessoas fazem realmente o concurso por questões financeiras. Normal, acho que seria hipocrisia da minha parte falar que todo mundo faz concurso só pela vontade de exercer aquele cargo. Não é isso, né? Que a gente ouve de muitas pessoas. Não é, mas entender o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, se dispondo, e enxergar isso de modo muito claro, né? Se eu quero estabilidade financeira, quero exercer esse cargo, entender o que eu vou alcançar para aceitar melhor essa fase sofrida, como vocês ponderaram, né? A gente tem que identificar uma luz. Segundo passo, orientação é fundamental. É muito importante, porque como o Gustavo falou, você já comentou antes, Arthur, você economiza tempo, economiza energia. Dinheiro também, dinheiro, tempo é dinheiro. Exatamente. Né? Eu sempre gosto de fazer uma metáfora com o personal trainer, né? Assim, para quem estiver ouvindo isso, se for personal trainer, parabéns, é uma profissão que eu acho sensacional. Já tive, né? Eu já era contra, achava um desperdício de dinheiro e tal. Mas eu vi que estava completamente enganado. Hoje eu tenho um personal, o Rodrigo, deve estar ouvindo aí. Cara, parceiro mesmo. Mas você faz um investimento ali, financeiro. Só que aquilo que você gastava até então 2 horas para malhar, você hoje faz em 50 minutos, né? Tem resultado mais rápido e você inclusive se motiva para ir todos os dias. Alcança o que é algo extremamente difícil, raro, mas é fundamental na preparação, que é a constância. Então, acho que a orientação de pessoas que você... E detalhe, não é aquela pessoa que tem o melhor resultado do mundo, tá? Não é isso. Às vezes eu acho importante você ter um pouco assim de só pesar o que quem está te orientando. Às vezes você tem um cara lá que tem 47 mil aprovações... Desde os 12 anos fala 8 idiomas, mas aquela pessoa não tem, simplesmente ela não consegue, ela não vai conseguir te servir de orientação porque a vida dela é completamente diferente da tua. O cara chegou ali desde os 5 anos de idade, o cara fala, sei lá, 30 idiomas, você não teve aquilo. O cara, desde a escola, ele era o melhor aluno da sala, durante a faculdade, estudou demais, e você não foi aquela pessoa. Como que aquela pessoa vai te dizer onde chegar se vocês têm histórias diferentes? Exato. E às vezes é interessante que você busque pessoas que você tem acesso. Isso é importante. Às vezes você contrata um cara que tem 1 milhão de alunos, mas você conversa com ele meia hora por mês. Cara, isso é matemático, não vai te ajudar muita coisa. É mais uma percepção de que está havendo uma evolução, mas na verdade você tem que ter um acompanhamento, o nome é esse. Né? Então tem pessoas que você tem que ter um acesso, né? E varia de cada necessidade. Segundo ponto, para terminar, tem mais outro, mas eu acho fundamental, todos concordam aqui, e eu posso, perdão por estar me alongando, mas eu queria fazer essa homenagem a vocês, certo? Gustavo, Arthur, é muito bom estar com vocês. Toda vez que eu estou com vocês, eu aprendo muita coisa. Inclusive, acabei de ter um sentimento aqui do que eu quero fazer para a minha vida, graças a essa conversa com vocês hoje. E faço questão de estar com vocês porque vocês melhoram muito o meu ambiente. Conviver com vocês, ontem eu estive almocei com o Gustavo, encontro com o Arthur praticamente todos os dias lá na fazenda aqui no Maranhão. Mas estar com vocês é muito bom porque a gente cresce. Então, acho que o concurseiro tem que buscar uma orientação, mas ele tem que ter um ambiente. De nada adianta tu conversar 1 hora com um cara que tá te orientando, chegar em casa e ninguém valorizar o teu estudo, nos teus amigos ninguém valorizar. Então, procure um ambiente. E o terceiro ponto, isso é muito subjetivo de cada um, você precisa enxergar ali o que te motiva de modo mais palpável, né? Mas eu diria que é algo que você consiga pegar, né? Concreto. Tipo, cara, eu quero cumprir as minhas metas todos os dias. Isso me satisfaz? Satisfaz. Ou então eu estudo todos os dias e quando eu estudo eu vou pra academia, tranquilo, feliz.
né? Isso é algo que me traz um retorno. Quando eu estudo, eu viajo no final de semana. Identifique o que você pode fazer que sirva como recompensa para o cumprimento das suas metas. Esse é o ponto. Show, verdade. Eu concordo com isso aí. Em relação à meta, né? O mundo de hoje, né? A gente está ali com muito acesso à informação. Então, eu tô na minha casa, mas eu sei quanto o 01 da Cefaz, sei lá, Alagoas, estudava. Porque ele botou no depoimento dele. Há 10 anos atrás, isso não existia. Existia um depoimento outro. Então a gente tem uma análise de dados ali, a gente consegue parametrizar. Isso, por um lado, é muito bom, que você consegue modelar essas pessoas, mas, por outro lado, você tende a ficar muito restrito ali a abandonar a tua personalidade para tentar seguir a fórmula mágica de alguma pessoa. Então, o que eu indico cara, saiba quem é você no primeiro momento. Então, se você não consegue estudar 10 horas líquidas por dia, estude o quanto você consegue, veja a tua média na semana e vá ou aumentando ou melhorando. Coloque metas alcançáveis, né? Então, não pense no longo prazo, pense na semana, e no dia, pense no dia. Então, cumpra o do dia. Se não cumpriu, tente reformular para a semana seguinte. E isso, na minha opinião, você consegue fazer sem precisar de acompanhamento nenhum. Sim. Você consegue cumprir. Isso aí é o básico, né? Você levantou, aquele famoso arrume sua cama, né? Que eu não arrumo. E dane-se. E é isso. E formule o planejamento da sua semana. Legal, Arthur, tu tá falando isso, cara, tocando nesse ponto, porque é uma coisa também que eu costumo falar. Porque, às vezes, o aluno, ele chega assim, né, numa entrevista, ele fala assim, não, eu tenho 10 horas por dia para estudar e eu vou estudar 10 horas. Eu falo, cara, faz um planejamento realista, começa com 4, com 5, depois você vai aumentando. Porque se ele colocar aquelas 10 que ele tem disponível e nunca estudou, ele não vai conseguir, ele vai fazer 2, 3 e vai se desmotivar. E então, posso falar uma coisa? Né? No começo é mais difícil, por quê? Porque tudo que a gente não conhece é difícil. Claro, então, se você está estudando uma coisa que você não conhece, cara, eu falo por mim. Se eu tô achando difícil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular, vou tentar me boicotar de alguma maneira, vou entrar no WhatsApp, vou lá comprar pão, vou lá fazer qualquer coisa, arrumar a casa. Por quê? Porque tá difícil, tá chato. Então, se você romper aquela barreira inicial ali da dificuldade, você começa a descer a montanha. E descer a montanha é a parte da revisão, é a parte de ficar fazendo questões mais difíceis. A hora voa. Então você estudava 1 hora, agora você vai estudar 3 horas. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta e é fácil. Por que é fácil? Porque você conhece. Legal. Agora sim, a gente, né, cada um ponderou aí sobre alguns pontos, né? E um dos pontos que eu falei era buscar um acompanhamento, né, para ajudar. Óbvio que nem todo mundo que está nos assistindo aqui talvez tenha essa condição de pagar um acompanhamento, porque a gente sabe que é um serviço ali que ele tem um determinado valor, mas que na minha visão ele é um valor que ele retorna. Mas aí, beleza, vamos lá, supondo que você seja essa pessoa que não tem essa possibilidade financeira nesse momento de pagar um acompanhamento. A gente já deu aqui algumas dicas de como fazer, né? Uma das primeiras aí que a gente começou falando agora foi com relação a fazer um cronograma de estudos, né? Fazer um cronograma de estudos, um ciclo básico de matérias, para não começar estudando um monte de matéria ao mesmo tempo. Isso é uma coisa interessante. A outra coisa interessante é fazer esse planejamento que o Arthur falou, um planejamento realista. Então, primeiro pense no dia, na semana, para depois você pensar no mês. Então, em vez de, eu tenho 10 horas, eu tenho a manhã inteira livre, eu vou estudar. Começa devagar, começa nas 2 horas, cumprindo as 2 horas, amanhã você vai fazer 3 e aí vai. Não fique achando que você vai conseguir logo de cara utilizar todas aquelas horas disponíveis para estudo, tá? Então, essas são algumas dicas que a gente tem dado aí ao longo dos episódios, né? Que a gente está dando hoje, inclusive para você que talvez não tenha ainda essa condição financeira de pagar um acompanhamento, que a gente sabe que é um investimento. Não é um valor que eu considero que não tenha retorno, eu acho que é um investimento. Agora, a gente começou falando também de pré-edital, né? Como fazer e tal. E eu queria que vocês, né, me passassem... Deixa, Gustavo, só finalizar esse ponto aí, pra gente passar para esse outro. Concordo muito com o Arthur, concordo com você sobre
o aluno entender que há um sofrimento, começar aos poucos. Mas eu queria gerar uma discussão, um ponto aqui. Discussão é bom. Gerar um... Tá muito calmo. Tá muito tranquilo. Tá todo esse mundo podcast, concordando cara. aqui, né? Eu quero... Vamos discordar, então? Eu quero que comece as polêmicas. Eu quero falar um negócio, se você não concordar, e eu quero não concordar. Pronto, Vamos tentar descobrir o que vamos é. lançar isso aqui, Vamos então. ver o que a gente não pensa igual, né? Porque Pois é. Eu sou, pra quem me conhece mais a fundo, eu sou muito radical com algumas coisas, né? Acho que o que eu mais ouço quando as pessoas me criticam é que você é 8 ou 80. E eu concordo, aceito isso. Não vejo como uma crítica, muito pelo contrário. O que eu tento fazer é buscar ser o 80 no máximo de coisas possível, mas não dá. Acho que a vida é curta, a gente precisa ser intenso, mas é de cada um de fato, né? Eu entendo que, para mim, o equilíbrio ele é uma utopia. Eu acho que nunca ninguém vai ter o equilíbrio em todas as áreas da vida. Mas vocês podem discordar disso. Ok. Mas eu acho que muitas vezes, pessoal, a gente se sabota. Nós criamos uma espécie de resistência ao esforço como algo que a gente devesse fazer porque fica postergando as coisas. Por exemplo, 2 pontos. Eu vejo, às vezes eu converso com um aluno e aí eu faço sempre um exercício com ele, que é o seguinte. Eu pego a rotina dele, né? Quantas horas ele dorme por dia, quantas horas ele trabalha, né? Enfim, atividades dele do dia a dia. E a gente chega no número, sei lá, de exemplo aqui, 10 horas por dia, né? Que eu chamo horas úteis, como você falou. Ele não está dormindo, não está trabalhando. O dia tem 24 horas, então ele gastou ali 14 dormindo, trabalhando e tal, 10 horas. E aí eu pergunto quantas horas essa pessoa estuda por dia. Aí ela fala assim, eu estudo 4 horas, 3 horas por dia, mais ou menos e tal. E a gente faz uma conta matemática, né? É um dado aqui, que olha só, você quer resolver... Você tem quantos anos? A pessoa fala, eu tenho 25 anos. Você quer resolver a sua vida pelos próximos 60 anos, você vai receber uma remuneração, vai se aposentar. Se você morrer, o seu cônjuge, enfim, e descendentes vão receber uma pensão. E você quer resolver os próximos 60 anos da sua vida, inclusive dos seus filhos, se dedicando 30% do seu tempo, para mim não faz o menor sentido. Certo? Claro que a pessoa pode começar, mas... A minha visão e aí vem a polêmica, tá? Eu sempre uso uma frase que é a seguinte: a vida acontece, certo? O que a vida é? A vida acontece. Cara, eu tava hoje vindo pra casa, me arrumando e o Arthur comentou que faltou energia na casa dele. E eu pensei, sabe o que aconteceu? O meu chuveiro elétrico queimou. Durante o banho, o meu chuveiro elétrico queimou. Eu falei, poxa, eu vou ter que consertar isso, resolver, eu vou gastar uma grana, o cara vai vir aqui, não sei o que e tal, comprar um chuveiro novo. E queimou também tá lá, tem uma semana. Exatamente. Então, assim, a vida Por isso acontece. que o cheiro aqui não tá os melhores aqui no ambiente, aqui, os caras não estão tomando banho. A vida acontece. Ou seja, se você for num ritmo muito leve, achando, nesse ano, nesses 6 primeiros meses eu vou estudar 2 horas. Nos próximos 6 meses eu vou estudar 3. E depois eu vou estudar 4. Cara, tu vai demorar 5 anos. Tá, então vamos Qual é a polemizar. polêmica aí? Qual é a polêmica até agora? E a vida acontece. Não, eu vou entrar na polêmica agora. Então me responde aqui. Uma pessoa, um pai ou uma mãe, com um filho que trabalha, certo? ela tem as mesmas condições Não. de um cara que não trabalha? Pronto. Porque muita gente vende isso. Beleza, não tem. Mas é o seguinte, ponderou perfeito. Um pai ou uma mãe que tem um filho, Arthur, eu diria que essas pessoas são as pessoas que têm maior chance até de ter resultado. Não. Mais do que uma pessoa que não tem. Por quê? Eu tive alunos, engraçado isso, que a pessoa tinha filho e tal, alguma coisa, e aí falou assim, mas eu tô meio desmotivado e tal, como é que faz? Eu falei assim, cara, se tu abre a porta do quarto do teu filho e tu não se motiva pra estudar, não tem nada no mundo que vai te motivar. Eu sei que você tem um filho e tu trabalha pra caramba, eu tenho certeza que muito pelo Gabigol, né? Então, assim... Mas eu falo pela rotina mesmo, não é nem pela... Mas não é pela quantidade tempo. de horas. Eu tô falando assim, pelo tempo, cara.
O negócio é muito punk, cara. É muito difícil. Eu sei. Gente, eu acho que isso aí não é polêmica, isso aí é bem... Não, mas não é... fato concreto. Não, mas eu tô falando isso porque muita gente vende isso. Que não, todo mundo tem as mesmas condições, mesmas... Não. Assim como um cara que estudou a vida inteira em colégio público... Perfeito. Às vezes um colégio público municipal... Eu tô falando colégio público, às vezes, mais simples. Tem vários colégios públicos de qualidade aí. Eu não tô falando da quantidade de horas. Eu me falo assim, às vezes o pai e a mãe tem 4 horas. Mas ela pode falar assim, cara, eu só tenho 4 horas livres. Então eu vou estudar só 1 horinha aqui. Tô falando pra você dar o seu máximo, Sim. o que você puder. É aquela coisa, faça muito pra que dure pouco. Sim. Entendeu? Não é faça pouco pra que dure muito. Aí eu queria, já que o nosso ponto aqui é resenha, eu tava assistindo, inclusive parabéns pra todos os flamenguistas, nós somos, né? E aí até isso a gente combina, né? O narrador, o Flamengo tava ganhando lá, né? 1-0, faltando 30 minutos do segundo tempo, e o cara falou que eu achei interessantíssimo, né? Assim, falta muito... Tô de ressaca até agora. Falta muito pro torcedor flamenguista e falta pouco pro torcedor do Atlético. Os mesmos 15 minutos. Às vezes é uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Então, às vezes o cara começa a estudar, ele não tem muita noção ali de contexto e acha que 1 hora é muito, 2 horas é muito. Eu acho assim, Léo, sobre esse ponto aí que você tá verdade. falando, eu acho, Perspectiva, né? Concordo aí que é aquela visão do copo cheio e do copo meio vazio, tá? Eu imagino que seja a mesma coisa. A verdade é, uma pessoa que tem filho, uma pessoa que trabalha às vezes aí, eu tenho alunos que trabalham às vezes 10 horas, né? Não tem a mesma condição de oportunidade, né? Ela vai entrar para disputar aquele concurso com alguém que só estuda. Ela vai entrar com uma defasagem. Isso é um fato. Agora, a questão motivacional dela, talvez um filho faça com que ela se motive mais e consiga ali. Mas assim a gente sabe que as condições não são iguais. Uhum. Mas o que não quer dizer que aquela pessoa não vai conseguir ser aprovada. Pelo contrário. Ela vai ter que se dedicar mais, vai ter que buscar mais energia e motivação. Ela vai ter que ter uma estratégia melhor. Vai ter que dormir menos muitas vezes. Tem um tempo menor, mas ela vai ter que aproveitar mais. E eu considero assim, gente, pra mim, a parte mais importante sobre qualquer coisa que você faça chama-se cabeça. É o psicológico. Às vezes o cara tem 4 horas, mas ele sabe da importância... Tem um livro chamado Trabalho Focado. Exatamente. Cara, esse livro é Ele sabe da importância que ele precisa gerir muito bem aquelas 4 horas dele. Enquanto tem gente que tem 10 horas, que acha que tem todo o tempo do mundo, procrastina pra caramba. Sim, e tal. Então, assim, eu concordo demais com você. Eu acho que o cara... Não é porque ele... Quando o cara tem uma dificuldade, meu amigo, uma dificuldade, eu acho que ele tá muito mais... Ele tem muito mais chance. Sim. Peça pra alguém muito ocupado fazer uma coisa que você quer que ela faça. Não peça pra uma pessoa ociosa. Eu tava vendo um vídeo hoje, assim, até postei no meu Instagram, achei interessantíssimo. Ele falou assim, olha, o cara disse, é um psicólogo, sei lá, americano, ele falou, vá para onde tenha problema. De novo, vá para onde tenha problema. Não vá para lugares onde não tenha problemas. Vá para onde tenha problema e seja a solução. Assim você vai crescer. O meu ponto foi, às vezes, a sua vida é o problema. Então busque resolver a sua vida. Foque você na sua vida. Então uma pessoa que tem uma dificuldade ou outra, eu acho que essa pessoa tem muito mais chance de ser aprovada do que quem tem a vida muito fácil. Então eu não vejo o fato de ter um filho... Eu não diria chance, cara. Eu diria assim, talvez ela chance... Eu acho que a chance para quem tem mais tempo talvez seja maior, em termos de chance. Mas não quer... Aí eu discordo contigo. Porque assim, eu tô falando quem tem espaço para estudar. Então, eu diria que não quem tem mais... Não significa dizer que vai usar esse tempo. Mas assim, em termos cru, sem entrar no mérito de analisar de quem tem mais motivação ou quem tem mais garra, pô, é muito fácil ver o cara que tem 10 horas disponíveis e um cara que tem só 4. Então, em termos de chance, eu penso diferente. O cara que tem mais horas, ele tem mais chance, tá? A minha visão. Não quer dizer que isso, né, não seja superado pela qualidade daquelas 4 horas, pelo esforço. Aí é outra parada. Uhum. Então, qual que é a resolução desse problema? Na minha opinião, você tem exemplos de pessoas que passam. Então, eu tenho um aluno que é ex-aluno, agora é auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União. O Carlos aí, trabalhou com a gente tanto na Platinum quanto no estudo acompanhado, né? Então ele é auditor agora lá do TCU. Ele
tem uma história de vida, lógico, ele estuda há um tempo, só que ele tinha um trabalho, né? Ele já era concursado lá na STJ, tinha acabado de ter um filho, então já tinha 3 filhos, era o terceiro filho dele, ele era concursado na STJ e participava do nosso estudo acompanhado lá. E, cara, rotina, assim, você vê que é uma predisposição ao sucesso. O cara acordava, sei lá, 4 horas da manhã, colocava aquilo como uma prioridade máxima, que é aquela coisa do trabalho focado, né? Ele não via nada, não tinha mais nada. Então, os compromissos ele ia excluindo todos. Por quê? Porque ele tinha um compromisso maior, que era a prova do TCU. Uhum. Então, eu tenho esse exemplo. E tem o exemplo também de alunos que têm disponibilidade maior de horário de estudo e estão atingindo sucesso também, vão atingir. Tenho alunos que têm metade do tempo para estudar e metade não. Então, assim, eu tenho todos os exemplos. Sim, tá bem. Qual é o gabarito, então? O gabarito, na minha opinião, é o seguinte: faça o seu melhor com o que você tem disponível. Perfeito. Isso aí. É exatamente sobre isso. É você identificar. Eu estudava 8, 10 horas por dia. Facilmente durante 2 anos da minha vida. Só que eu não fiz uma boa graduação. Então, o meu tempo ali, na realidade, eu estava correndo atrás do meu prejuízo. Eu nunca fui um bom aluno na faculdade. Eu nunca fui o melhor aluno, muito pelo contrário. Porque durante a faculdade eu trabalhava, eu não tinha tempo. Então, quando eu digo que eu estudava 8, 10 horas por dia, até mais às vezes, é porque eu estava correndo atrás do prejuízo e eu me programei, trabalhei durante a graduação, para que, após formado, eu não precisasse trabalhar. Porque eu sabia que não adiantava eu me matar de estudar ali durante a graduação, porque eu ainda precisava me formar, né? E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia ter uns 2 anos e foi o tempo que eu tomei para ser aprovado num concurso público. Então, mas o Arthur ponderou perfeitamente, é isso. Foque. Tem uma coisa interessante, eu acho que todo mundo aqui conhece, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto fala que 20% do seu tempo vai gerar 80% do seu resultado. Trazendo para uma linguagem aqui do que a gente acabou de falar, é capaz que uma pessoa que tenha 1/4 das horas de tempo de estudo que outra pessoa tenha, mas sabendo fazer, gere o mesmo resultado. 20% vai gerar ali 80% da efetividade, desde que você tenha uma estratégia sobre isso. A gente sabe que sim, é possível. Todos nós que trabalhamos com isso, a gente vê muita gente estudando de uma maneira que às vezes é confortável, é prazerosa, é tranquila, mas não gera tanto resultado. Esse é o ponto, né? Então, se você tem um tempo, por exemplo, o cara tem 10 horas e a outra pessoa tem 4 horas. Eu acho que essa pessoa que tem 4 horas, ela precisa se planejar melhor, evidentemente. Precisa gastar mais tempo de planejamento. Talvez procurar ali quais são os principais erros de uma maneira mais impor isso, né? Porque às vezes você sabe quais são os erros, você comete os erros. E tentar rodar esse programa que você vai implementar. Então, com base nisso, para ajudar essas pessoas das 4 horas, porque eu acredito muito, quem já leu Outliers sabe, né? Não sei se alguém aqui leu, é um livro que fala exatamente isso, que ele conta casos de pessoas de sucesso. 10 mil horas. E essas pessoas de sucesso, você acredita que elas têm um dom. Então, você acredita que o Michael Jordan tem um dom, você acredita que os pianistas mais famosos têm um dom, e você vai ver que por trás do cara tem uma história ali, tem uma rotina, assim, incansável, às vezes, enfim, uma coisa que não dá para fugir. Aí eu vou falar tanto para pessoa de 4 horas, tanto para pessoa de 10 horas. Você vai precisar de muitas horas líquidas de estudo. Muitas. Então, se você tem 4 horas, você vai ter que correr para alcançar o cara de 10 horas, fazendo o teu melhor. Mais dias para você alcançar aquela... Mas se você não estiver cometendo os erros que o cara comete, aí talvez você chegue até na frente. E somado a isso, qual é o principal erro, na sua opinião, que o concurseiro iniciante come? Ou iniciante avançado, ou intermediário? Cara, qual é iniciante, intermediário, avançado? Qual o erro? Não quero 2, eu quero um só. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que o principal erro é ele achar que talvez sei lá, se ele estiver usando um acompanhamento, ele achar que a solução ali, que quem vai fazer ele ser aprovado é, às vezes, um material, ou é o coach, ou é o mentor.
Porque, assim, é ele que vai fazer a diferença. Então, às vezes, o cara tá fazendo um curso ou tá fazendo um acompanhamento e ele não tá dando o melhor dele ou não tá conseguindo ali evoluir naquele tempo disponível. Então, o grande responsável, eu diria, o grande responsável pela aprovação é ele mesmo. Então, ele ou ela, né? Ele vai ter que fazer aquilo ali, o melhor dele. Então, se ele condicionar a aprovação dele em fatores que não seja exclusivamente responsabilidade dele, aí eu considero que ele está errando muito. E aí, já respondi, que na minha visão é essa, ele não colocar ele como... Você terceirizar a culpa. Terceirizar o problema. Eu entendi. acho que esse é um grande problema. Mas eu queria só pontuar uma coisa, antes que eu esqueça, que é com relação a esse tipo de casos, assim, sabe? De preparação, né? Às vezes o aluno, ele tem essa impressão, sabe? Que, pô, a culpa não foi minha, foi isso ou aquilo. E não é. Ele tem que observar que a grande parte da responsabilidade é ele. Às vezes ele cometeu alguma falha durante o processo que não vai... Que, aliás, vai culminar ali na não aprovação ou não. Ou aprovação ou não aprovação daquele concurso. Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. E você, Leonardo, qual que é o principal erro? Complementando o que o Gustavo falou, esse fator de você terceirizar a eventual culpa é um erro. Mas eu já acho que isso é um erro, eu diria, secundário, né? É um erro que ele... Consequência. É um erro que ele comete... Depois que não passou, ele vai culpar a pessoa por aquilo. E só um ponto, abrindo um parêntese em relação a isso que você falou, eu sempre falava para os meus alunos mais novos, né? Assim, olha, digamos que você tem ali uma idade racional. A partir dos 10 anos de idade, você fica 8 anos vendo alguém do seu lado dirigir, te levando na escola, no médico, algo do tipo. Você fica dos 10 aos 18... vendo alguém ao seu lado dirigir. E a pessoa até se explica às vezes, olha, eu tenho que pisar no freio, acelerador, embreagem, isso aqui e tal, passar a marcha. Então, durante 8 anos, vendo alguém fazer alguma coisa, você não aprende. Na minha época, eu não sei como está hoje. Eu precisava de 25 horas de aula prática para aprender a dirigir. Então, 8 anos fazendo alguma coisa, vendo alguém fazer alguma coisa, não me fez aprender, enquanto que 25 horas... fazendo, errando, tentando, me faz aprender. Eu acho que isso demonstra um pouco a importância de você tornar-se o responsável pelo seu resultado. Em relação ao erro que eu vejo, que as pessoas cometem, isso é uma opinião, tá? Minha, algumas pessoas podem discordar sobre isso, mas o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem, um concurseiro, né? Concurseiro, não falo o estudante, o concurseiro, é achar que elas vão ser aprovadas com base no conhecimento delas. Eu só vou ser aprovado quando eu souber de tudo. Isso é legal. Quando a prova mostrar para mim que eu sei 90% dos assuntos de maneira... Isso é o maior erro. Eu sempre falo para o aluno, olha, concurso público não mede conhecimento. Não mede. Eu conheço pessoas muito boas que não passam. E pessoas que nunca foram, né, as mais destacadas ali na sua área que acabaram passando. Isso tem a ver com um ponto polêmico, que eu acho que concurso público tem muito de sorte. Tem muito de sorte. Isso é polêmico. Tem muito de sorte. Tem muito de sorte. Mas eu acho que a sorte é pra quem tá ali. Não vou usar a frase assim, estudando, se dedicando. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Não é isso, cara. Eu conheço um caso de um cara, assim, eu acho muito legal essa história. Eu fiz um concurso em 2016. E aí, era um concurso em outra cidade, não vou falar o nome e tal. E aí, num avião, eu encontrei com um amigo que eu já conhecia. E falar, pô, bacana, a gente vai fazer a prova juntos e tal. Não, tô indo fazer essa prova aqui só por fazer mesmo. Eu passei com a nota de corte, tava em último classificado ali e tal. Vou fazer só por fazer mesmo. Falar, beleza, então, tranquilo. Quando fiz a prova, ver o resultado do concurso e tal, o cara me passa em 3º lugar. Falei, nossa, o cara que foi fazer em 3º lugar. Conversando com ele, eu tinha feito a mesma prova e tal, ele falou, cara, caiu lá uma coisa na prova prática que ninguém sabia. Ninguém sabia, era uma coisa super nova que tinha no parecer da AGU na época e tal. Ninguém estudava por isso, depois virou moda pegar o parecer da AGU, depois dessa prova e tal. Só que o cara era procurador numa cidade do interior e que ele trabalhava fazendo só isso. Ah, então.
E aí o cara foi lá e só ele fez e saiu de último para terceiro colocado. Tu quer me dizer que isso não é sorte? Ó, eu posso dar o meu exemplo. Aqui no concurso, claro que eu passei em outros concursos, área fiscal e tal. Sim. Mas o concurso que eu trabalho hoje, que é o concurso da Receita Estadual do Maranhão, a prova caiu em inglês. Cara, eu sei o básico. Eu sei inglês de aeroporto, de hotel. De outro país que não seja Estados Unidos, né? sei O que- cara fala inglês igual a mim. Peroqueci, peroquenô, não sei o quê. O inglês é argentino, né? Então, pra tu ver o nível. Meu nível de inglês é O peroqueci, seu inglês é peroquenô. argentino. Então esse é meu nível de inglês. Eu, assim, sou básico ali e tal. The book is on the table, né? É, uma prova de What's the 20. clock? Aí, na nossa prova da Receita Estadual aqui, a gente tinha 10 questões de inglês. E, pô, a minha turma lá na Marinha veio fazer a prova também. E tinha um monitor de inglês da minha turma, que, pô, eu passava ali aos trancos e barrancos em inglês pela Escola Naval, e ele era um monitor, pô, só gabaritava inglês. É uma prova difícil de inglês, e não era objetiva, era prova subjetiva de escrever, e ele só gabaritava. Só que o que acontece? Eu deixei de lado o inglês do edital, abandonei total, porque eu sabia que não seria um custo-benefício bom para mim. Eu não ia Boa. aprender inglês Também no fiz pós-edital. isso. Também fiz isso. Aí o que eu fiz? Eu fui, porra, tinha um curso no Estratégia, acho que o nome do professor era Robert Wright, alguma coisa nesse sentido. E esse O cara... famoso Roberto Branco. esse cara mesmo, esse cara mesmo. Esse cara aí, ele botou as provas anteriores e ele falou, cara, eu vou resolver essa prova aqui da FCC, da banca, né? E aí resolveu o texto lá, eu vi como ele resolveu as questões, eram 10 questões. Era FCC, Cefaz São Paulo 2013. Cara, eu não vou falar que veio 90% igual não, veio 100% igual. O mesmo texto. O mesmo texto e as mesmas 10 perguntas. Mesmas. O mesmo texto. Eu não vi isso. Olha aí. tá O vendo? mesmo texto e as mesmas. Vacila, hein? Porque tu não 10. passou pro cara, pô. Não, a gente nem se conhecia ainda. E eu também não tinha muito contato. Eu acho que assim, eu não tinha nem condição Aí tu de decorou, passar. tu decorou as assertivas da resposta. Eu sabia o que era o imposto. Eu fui aprendendo aquele vocabulário para fazer as questões da prova da FCC 2013 em São Paulo. Caramba, bicho. Quando chegou a prova, quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, cara, será que, porra, alguma Falou pegadinha assim, aqui? pega de volta que tá errado. Essa prova é a É. prova passada. Aí, porra, eu comecei a fazer 10/10. Boa. Acertei as 10 de inglês. E o cara lá fez quantas? Ele fez 8/10. Aí tu virou monitor. Eu fui super mal, acho que eu acertei 4 ou 5. Se eu acerto as todas, eu tava bem colocado no meu concurso. Você era de inglês. 0-1 no concurso. Porque eu fui muito bem nas outras. Em inglês eu fui É, lá cara, é embaixo. muito Porque de o sorte que eu também. fiz? Eu não estudei inglês. Eu tirei Eu 10/10. não estudei inglês, que eu falei que não tinha. Eu pensei que isso. não ia ter. Não ia valer a pena. E eu falei, vou Pouco tentar fazer com o que eu sei. Não custo-benefício. sabia nada, né? Pra vocês verem. De inglês. Então, é a nossa diferença. Sorte, né? Sorte aí, legal. Galera, a gente tem que acelerar porque a gente tem alguns assuntos interessantes ainda pra falar. Eu queria falar de pós-edital aqui. Então, assim, a gente falou um pouquinho de pré-edital, né? O aluno ali, como preparar. Mas e aí? Saiu o edital. Caraca, saiu o edital do concurso dos meus sonhos. Saiu o edital da Cefaz Minas. Saiu o edital do ISS Rio de Janeiro. Saiu o edital da Receita Federal, que tá pra sair. Saiu o edital de procurador de Santa Catarina. Enfim, como é que vocês fazem com seus alunos? Ou como vocês fizeram na época que vocês estavam estudando? Queria que vocês me falassem isso aí. Fala aí, Arthur, como é que você faz Cara, aí? porra, depois desses anos todos, depois de acompanhando tanta gente, fazendo tanto concurso, eu não vejo outra possibilidade, na minha opinião, né? Que não seja ficar 95% do tempo, 95% do tempo, fazendo questão anterior da banca. Eu não consigo vislumbrar alguma coisa a mais. Bota aí 85%, vamos botar 85% para deixar um pouquinho pro... Não, isso na pós-edital. Mas isso pra pós-edital. quem que já viu o conteúdo, né? Pelo menos uma boa parte. Cara, Ou se trabalhar- você não viu o conteúdo de nada, assim, eu não direi que você tá Possibilidade. que você tá disputando vaga. Então eu indicaria para você manter. Aí eu não tô falando com essa pessoa. Eu tô falando de quem já tem uma certa bagagem, já estudou ali pelo menos o ciclo básico. Eu tô falando que quem viu pelo menos o ciclo Então vamos básico. dividir aqui, vamos organizar aqui a bagunça aqui, a resenha aqui. Beleza, tem o cara, tá? Tem concurso do INSS aí pra acontecer. Tem o cara que chegou
Saiu o edital, 2 meses pra prova. Nunca estudei nada. Tem esse sim, cara. é. Daqui a pouco a gente pode falar com ele. Tem o cara que saiu o edital. Putz, eu já estudei grande parte das coisas aqui, já quase acabei, falta 2 meses pra prova, saiu o edital. Você tá falando pra esse cara, pro segundo exemplo. Isso, você já estudou alguma coisa ali, não tô falando que você estudou 90% Tudo, né? do edital, não. Entendi. Eu tô falando que você fez o ciclo básico ali e tal. E falando especificamente aí da área fiscal, daqui a pouco a gente pode falar do CESP e do INSS. Cara, você tem que ter um bom site de questões e tem que ter um material. Se você não tem um material, pegue um material resumido aí. Os sites todos têm material resumido, tem vários sites só de resumo e vá para os sites de questões. Questão da banca. Da banca, aprendendo como se faz. Entendendo como ela pensa. Entendendo como se faz. Existem vários sites que têm buscadores de texto, buscadores textuais. Então, por exemplo, falando como eu faço com meus alunos, eu estou estudando aí a nossa voz da consciência. Uma hora já? Eu não sei. Quase. Então, estamos finalizando aqui. Então, como eu faço com meus alunos? Por exemplo, estou estudando para a FGV. Olha isso, estou estudando para a FGV. No edital da FGV tem um negócio chamado ótimo de Pareto, em economia. Beleza? Cara, o que eu vou indicar para o meu aluno que nunca estudou economia? Ler um livro, ler alguma coisa, ficar lendo, ou pegar a questão anterior, procurar esse tema ótimo de Pareto, fazer as questões. Ah, tem pouca questão. Cara, os sites de questão hoje em dia, eles têm buscadores. Então, se você escrever ótimo de Pareto e colocar economia, tudo que tem dessa tudo que caiu com esse texto para economia vai aparecer. Você vai fazer todas as questões de ótimo de Pareto. E tem comentários excelentes nos sites de questões. Excelente, com resumo. Então, esse cara vai estar muito mais avançar muito mais rápido que um cara que fica parado vendo muita coisa que não é o foco. Então eu indico o que você puder fazer no pós-edital nesse sentido de questões anteriores e utilizando bem os sites de questões, faça. Se você não sabe nada, tem uma matéria que você não sabe nada, talvez tenhamos que ver o custo-benefício de você entrar nessa matéria. Tem que analisar o edital, né? Porque o edital às vezes exige mínimo de por matéria, né? Tem que ver se aquela matéria tem peso 2, né? Às vezes um peso diferente. Então tem que analisar. Tem que analisar o edital. E aí, Léo, na tua área, como é que é aí? Saiu o edital, concurso PGE Santa Catarina, PGE Maranhão. Como é que faz? Como é que você Gustavo, sugere? Como eu falei, Arthur, né, também. Como eu falei antes, a gente precisa ter um pouco de razoabilidade, né? Você não adianta você querer passar num concurso desse no nível maior com 6 meses de estudo, 3 meses de estudo. Tem que ter muita calma, né? Você precisa entender que vai demorar um pouco para que isso aconteça. Você precisa fazer a sua base lá, né, nas matérias mais importantes. E aí é normal que você, como o Arthur ponderou bem, se eu tivesse agora fazendo a minha base, saiu um edital, eu continuaria estudando normal. E aí, faltando um mês para a prova, 3 semanas, aí eu iria para aquele ritmo de guerra, né? Que você vai arriscar. Você vai ler ali uma legislação menor que é muito cobrada. Por exemplo, procuradoria, você vai ter 15 questões ali de tributário. Em que a legislação de tributário não é tão grande. É o CTN, a LEF, cautelar fiscal, algo do tipo. Você vai ter a parte da Constituição. A Constituição, ela parece grande, mas ela não é tão grande. São 250 e poucos artigos, dá para você ler ali em uma semana e ela vai ser cobrada em constitucional, em administrativo, em previdenciário, em tributário, em tudo vai ser cobrada. Então você vai fazendo uma jogada ali de acertar questões de custo-benefício. O pessoal erra muito questão de constitucional. De constitucional em outras matérias. Exato. Então vai cair constitucional em previdenciário no INSS. A pessoa vai querer focar tudo na específica, vai esquecer a Constituição. Aí o cara vai cobrar lá na SESC, o SESC vai cobrar. Isso. Sim. A Constituição. Assim como o tributário, Caio. Todas. A parte de orçamento, penal, cara. Tudo cobra da Constituição. É coisa, eu sempre brinco que o aluno, o concurseiro, ele deve ler a Constituição todos os dias, cara. Lê 20 minutos por dia ali, que tu vai ter um resultado muito bom. Sem falar que para concursos que caem discursivo, o cara ter um bom conhecimento constitucional, ele vai fazer toda a diferença, que é um embasamento que ele vai utilizar, citar um artigo evita da até Constituição. passar vergonha, assim, discutindo no dia a dia, sabe? É fundamental. E aí passou a prova,
você volta pro seu ritmo, né, de estudo. Legal. Volta. Aí você fica fazendo sua bagagem, tá? A dica que eu dou é a seguinte: tenha paciência, você vai ter 1 ano e meio para você conseguir estar brigando ali. Feita a sua base, né, das matérias principais, eu diria que você deve acrescentar uma matéria por concurso. Por exemplo, eu tinha minha base lá de constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Tava bem, né? Tava tranquilo, seguro em relação a isso. Representava metade da prova. Aí eu dizia, ó, nessa prova agora que vai ter a próxima, eu não vou passar vergonha mais em financeiro. Eu estava financeiro. Aí, em vez de ter 4 matérias, eu já tinha 5. Na outra prova eu falava, lembrando que eu precisava, sei lá, de 20% do tempo que eu precisei para fazer a base em constitucional, eu levava para fazer a base em financeiro. Na outra prova eu falava, agora eu vou bem em ambiental. Mesma coisa, 20% do esforço para tributário foi para ambiental. Depois agora eu vou começar a ficar bem em civil. Depois eu vou começar a ficar bem em previdenciário. Empresarial. Então isso demorou 2 anos. Chegou um momento que eu já tinha um conhecimento sobre todas as matérias e que eu tinha uma relativa segurança em relação à prova de primeira fase. Por quê? Porque eu tive uma estratégia de construir. Só para finalizar, eu gosto muito da expressão seguinte: você deve buscar se tornar a pessoa que passa em concurso. Certo? O que eu quero dizer com isso? É que o primeiro concurso, ele vai ser difícil você passar. Vai demorar 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. Mas o segundo, o terceiro, o quarto concurso, ele vai ser muito fácil. Legal. Porque você não buscou passar em um concurso. Você buscou se transformar na pessoa que passa em concurso. O nome disso é economia de escala, né? Porque a barreira de entrada é alta. Exatamente. Né? Vai caindo muito, né? E aí o que você está falando, eu tenho um exemplo agora dessa semana também para falar sobre isso. Por exemplo, eu tive um aluno que saiu o resultado essa semana passada, né? Da Cefaz Amapá. Cefaz Amapá, tô Cefaz sabendo. Amapá, eu tenho um aluno que passou em 13º lugar para auditor fiscal. Esse aluno já está comigo há 1 ano e meio. E ele já estava estudando há uns 2 anos antes, tá? Sozinho e tal. E é um aluno que veio, que é o exemplo do que a gente falou aqui ao longo desse podcast. Ele veio construindo, chegou para mim com algumas pendências há 1 ano e meio atrás, e a gente veio evoluindo muito, tá? A gente veio... João Vitor, inclusive, queria parabenizá-lo aí pela aprovação, já falei com ele essa semana, mas ele veio construindo. E aí ele era um aluno que no final do ano agora, de 2021 para 2022, ele já estava num nível muito bom. E aí ele veio com a ideia de fazer o TCU. Quando saiu o edital, ele começou pro TCU. E logo depois saiu a CGU, que é a área de controle, e ele também... Aí ele falou, cara, eu vou deixar o TCU de lado e vou para a CGU, porque TCU tem menos vagas e tem muita TI, eu não sou bom. Eu falei, beleza, vamos lá para o CGU. E a gente fez todo o trabalho. E aí o cara voando, o cara muito bom, ele não foi aprovado por um detalhe, ele ficou por uma questão na CGU. Era uma questão mesmo, ele já estava lá na frente, e ele não foi aprovado. Ele se decepcionou de tal maneira que foram ali praticamente 2 semanas que eu tive que trabalhar com ele ali. Bem, cara, não desiste, bora. Eu também fiquei reprovado por mais de um concurso por uma questão. Vambora, vai, dá a volta por cima. Voltou, fez Cefaz Amazonas, passou em 40º, lá, posição 40, com certeza vai ser chamado. Esse eu nem noticiei na época, porque acho que eram 30 vagas, ele passou na posição 40. E o concurso talvez seja anulado, porque ele fez a área de controle da Cefaz Amazonas. Vai anular, provavelmente. Talvez. E aí agora ele veio com essa aprovação para tirar aquele peso das costas, né? Tirar aquele peso das costas que acontece também quando você não é aprovado, quando você está bem preparado e ainda não vê a aprovação. Então ele passou em 13º, super bem classificado nas vagas ali, vai ser nomeado. Passou também na posição 31, 41, não lembro. Técnico. Lá é fiscal é. Pro cargo de fiscal. Então assim, veio coroar aquele esforço de anos ali de estudo e que ele já estava preparado e não passou talvez por sorte, que vocês falaram aí. Então isso é importante para você que está ouvindo, não é para desanimar. Então vai chegar a tua hora se você conseguir. Além disso, eu queria também falar, acho que a gente também citou, a gente tem 2 ou 3 assuntos rapidinho para a gente finalizar aqui. Outra parte importante, só para finalizar esse assunto de pós-edital, é fazer uma análise do edital. Pô, saiu o edital, eu estou estudando já tem um tempo. Olhou quais as matérias ali? As mesmas que eu já estudei? Acrescentou alguma coisa a mais?
Tem que analisar. Eu tenho que analisar também a distribuição de peso da prova. Então, a prova 2 tem o dobro de pontos. Então, eu vou ter que gastar, na minha visão, o dobro de tempo para me dedicar àquela parte. Tem uma matéria que tem mais conteúdo. Então, enfim, você tem que fazer uma análise bem minuciosa ali, bem tranquila ali do pós-edital. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Analisando o pós-edital, vocês têm que fazer todo esse trabalho para saber qual e quanto tempo vocês vão conseguir se dedicar. Aí, tem aquela parte. Passou a prova. Já foi. Fiz a prova, não fui aprovado ou aprovada. O que fazer? O que vocês recomendam aí para esse candidato ou candidata? Então, finalizando, que já tá fechando aqui, fechando o tempo aqui. Cara, você não passou. Qual que é o objetivo agora? Entender, né, o que aconteceu, entender os pontos fracos, os pontos fortes que você teve, fazer uma leitura aí do que está pegando e tentar modificar o teu estilo de estudo no que precisa. Uhum. Então, talvez você estava muito atrás na questão de fazer questões, exatamente, fazer exercício. Porque eu consigo ver muito claramente ali uma mudança de foco da galera que já está pré-aprovada praticamente, já bem focada em questão, e a outra que está muito teoria. Então, talvez ainda não estava no seu momento. Se você já está ali nas questões, será que você está armazenando o teu conhecimento? Ou você está perdendo esse conhecimento? Você está tendo que voltar a aprender tudo em toda a questão de novo. Você não está montando um materialzinho ali de erro, de revisão. Talvez você esteja pecando nisso também. Legal. Finalizo aí minha participação. E aí, Léo? Sobre depois da prova? Não fui aprovado ou aprovada, o que fazer? Primeiro ponto, sempre falo que o aluno só deve parar de estudar quando ele tomar posse, não é aprovado, tomar posse no concurso que ele quer ou que ele se deu por satisfeito, né? E aí eu acho importante, Gustavo, o aluno ter uma metodologia de estudo muito bem definida para que no dia seguinte ao concurso que ele fez, independente do resultado, se for negativo, ele consiga ter a seguinte percepção: olha, se eu tivesse feito por mais tempo isso que eu vinha fazendo, eu teria sido aprovado. Para justamente não ter essa sensação de ter que começar de novo. Quando eu estudava, independente do resultado, eu descansava no dia seguinte, segunda-feira, a prova era domingo, geralmente. Na terça, eu acordava mais cedo, estudava mais, porque eu dizia, cara, se eu tivesse feito por mais tempo que eu vinha fazendo, eu alcançaria o meu resultado positivo e para o próximo concurso eu não vou vacilar de novo, né? Eu vou estar mais bem preparado, digamos assim. Então, basicamente, é se organizar para que você tenha a sensação de estar no trilho, né? Basta continuar. Show de bola. Galera, como anunciado lá no início, eu queria dar duas informações, na verdade uma dica aqui, primeiro de resolução de questões da Sebrasp. Bem rapidamente, que depois a gente pode fazer um podcast só disso aí. Prova da Sebrasp, todo mundo sabe aqui, uma questão errada anula uma certa. Então, o aluno, isso aí, principalmente a prova aí que vai fazer a prova do INSS. Então, vamos lá. Certo e errado, é? Certo e errado. Então, vamos lá, a dica aí que eu gostaria de passar para vocês, que eu tenho falado com os meus alunos. Seguinte, muita estratégia na hora de fazer. Então, o momento de se preparar do estudo, de fazer questões como o Arthur falou, é o momento de você entender como a banca gosta de pensar. Então, vocês têm que fazer questões e tentar identificar aquelas questões que você tem certeza, marcar ali e observar na hora de corrigir quantas vocês estão errando daquela que vocês tinham certeza. Por quê? Porque é importante você calibrar bem essa certeza para no dia da prova você chegar lá e tá errando pouquíssima das certezas e poder arriscar um pouco daquelas que vocês estão na dúvida ali por algum detalhe e deixar uma quantidade sem resposta daquelas que você realmente não sabe. Eu não sei a questão, não vou chutar, porque se eu chutar, eu vou errar uma certa. Mas eu tenho que estar calibrado bem na minha certeza, né? Fazer aquela né, durante a preparação, durante o estudo, fazer bem aquelas questões, identificar as que tem certeza, na hora de corrigir, ver quanto vocês estão errando. Marca só as erradas. E ir melhorando. Não, vamos lá. E aí, depois é muito mais fácil também identificar uma questão errada. E aí vocês, durante essa preparação, é o momento de vocês irem fazendo isso. Beleza? Outra coisa que, para finalizar também,
Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Sebrasp, tá de boa? Não, tô tranquilo. Beleza. A outra informação que eu queria dar é que muitos alunos perguntam sobre o fim da estabilidade, né, a reforma administrativa. Pessoal, é o seguinte, está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 32, que é a PEC que fala da reforma administrativa, tá? O presidente da Câmara foi reeleito e ele falou que quer pautar novamente essa proposta que já estava meio que engavetada. Essa reforma administrativa, a PEC 32, ela fala de uma maneira geral, assim, em vários aspectos, tá? Tem vários pontos ali, mas o principal seria o fim da estabilidade. Principalmente, né, na verdade, para os que forem entrando no concurso, beleza? Os novos servidores. E aí é o fim de estabilidade para algumas carreiras, né? Até o momento, eu já fui a Brasília pelo Sindicato dos Auditores Fiscais aqui do Maranhão, SIDAFTEMA, tratar desse tema lá, sobre essa reforma administrativa. Fui ano passado, né? Que na época que estava para ser votada. E uma das coisas que estão sendo faladas lá é o fim da estabilidade. Mas para algumas categorias. As categorias típicas de Estado, teoricamente, elas estariam de fora. Quais seriam as categorias típicas de Estado? Auditor, procurador, defensor, juiz, né? Talvez policial federal. Então, as categorias estavam brigando aí para conseguir se inserir. Mas as categorias mais intermediárias, do tipo enfermeiro, médico... talvez um técnico da Receita Federal, né? Um analista da Receita Federal, talvez às vezes mas até... Essa não estabilidade, eu não cheguei além do texto da PEC, mas ela era independente de contraditório, de devido processo? Não, o cara entraria no concurso já sem estabilidade, vai mudar a lei do servidor público. Mas seria tal como a CLT? Seria tipo a CLT. Só com indenização? Seria tipo a CLT. Tá? Então, na minha visão, é um total retrocesso com o serviço público, porque a gente sabe que um dos nossos trabalhos ele é bem executado quando a gente tem estabilidade. Porque tu imagina, muda governo, entra governo, agora vai mudar presidente da República e o cara tiraria todo mundo e colocaria quem ele quisesse do partido dele, o partido A, o partido B. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar vigilante. As categorias... Não vai pra frente, né? As categorias... intermediárias estariam em risco, tá? Área meio estaria bastante em risco ali, enfermeiros, médicos talvez, enfim, próprio INSS também estaria correndo um sério risco, tá? E isso tá lá no Congresso, tá para ser votado, talvez pro ano que vem, enfim, é uma coisa que a gente precisa ficar vigilante. As categorias típicas de estados, a princípio, estariam de fora. E também seria para quem fosse entrar, tá? Os servidores que já estão, teoricamente, no texto que está lá, teoricamente, não teria nenhum tipo não seria para eles. Beleza, pessoal? No mais, eu queria encerrar aqui da minha parte, agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui nos assistindo ou nos ouvindo nas plataformas de áudio também, que a gente divulga o nosso podcast, né? A gente estava com esses... Demorou um pouquinho para fazer esse episódio por conta da nosso tempo, nossa agenda, né? Esses meses aí foram bastante intensos aí para todos nós. Então eu queria agradecer vocês mais uma vez. Podem mandar recado, mensagem, o que vocês quiserem sugerir também para o nosso próximo episódio. E aí, um grande abraço aí para vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, pessoal. Para quem for fazer prova nos próximos dias, boa prova, tá? Fique com Deus aí. Tamo junto. O que precisarem, pode contar com a gente. Um abraço, pessoal. Valeu.